Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma iniciativa europeia que promete aliviar o grave problema do financiamento do esforço defensivo ucraniano, com diversos países anunciando que reverterão para a Ucrânia os lucros do dinheiro russo apreendido no âmbito das sanções. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Como todos nós sabemos muito bem, as guerras são caras, estupidamente caras, tanto a nível humano como também a nível material. Por isso, a capacidade econômica e industrial dos países envolvidos são elementos muito importantes nos conflitos modernos. Com isso ficando muito explícito na Segunda Guerra Mundial. Apesar dos Estados Unidos só terem entrado oficialmente naquela guerra em dezembro de 1941, o gigantesco parque industrial norte-americano foi determinante para manter o Reino Unido sozinho na guerra entre junho de 1940 e junho de 1941. E, a partir daquele mês, foi também muito importante para apoiar o esforço defensivo de Stalin frente à invasão alemã de quase 4 milhões de soldados. Apesar da indústria e da economia terem sido muito importantes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra foram decisivas, com os aliados vencendo as forças do eixo graças, em larga medida, à dimensão das suas economias e às suas capacidades industriais para a produção de armas e munições. Agora, no século XXI, com blindados, aeronaves, armas e munições excepcionalmente caros, a capacidade econômica e industrial é ainda mais relevante para os conflitos. Por isso, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o que se viu foi uma potência econômica com um PIB real de quase 1,5 trilhão de dólares, atacando um país com um PIB quase 8 vezes menor. Toda essa gigantesca discrepância se refletiu na quantidade e na qualidade das armas, veículos e aeronaves no terreno. Mas, tão importante quanto isso, se refletiu também no fôlego para se manter o esforço de guerra. Basicamente, o país com a maior capacidade industrial e econômica é capaz de se manter em uma guerra por mais tempo. Por isso, se previu, no início da invasão russa, que Putin, mesmo se não conseguisse vencer a Ucrânia no curto prazo, teria muito mais fôlego para continuar lutando, graças ao fato da sua economia ser quase 8 vezes maior. No entanto, como sabemos bem, a Ucrânia não estava sozinha, conseguindo sobreviver naquele conflito graças ao tremendo apoio de uma coalizão de aliados liderada pelos Estados Unidos. Países que nos últimos 2 anos entregaram para a Ucrânia mais de 150 bilhões de dólares em armas, ajuda humanitária e dinheiro. Mas também, como sabemos muito bem, desde o final de 2023, que esse vital apoio financeiro está em risco, muito por culpa do Congresso dos Estados Unidos dominado pelos republicanos, diretamente influenciados pelo ex-presidente Donald Trump. Apesar de centenas de milhões de dólares continuarem fluindo mensalmente para a Ucrânia, sem o apoio maciço dos Estados Unidos e do prometido pacote de 61 bilhões de dólares, o futuro não é nada promissor para a defesa ucraniana. Isso tem levado muitos países e organizações como a Comissão Europeia a procurarem alternativas de financiamento da defesa ucraniana. E foi nesse contexto que surgiu a ideia de se usar os fundos russos congelados no âmbito das sanções impostas por causa da invasão. Estima-se em cerca de 300 bilhões de dólares o valor dos fundos russos congelados na Europa, dos quais quase 200 bilhões na Bélgica, sob a forma principalmente de divisas em moeda estrangeira, ouro e títulos do Tesouro Russo. Dentre as várias sugestões que se levantaram, a mais radical envolvia o uso integral desses recursos para financiar a defesa ucraniana. Com 300 bilhões à disposição, os aliados poderiam adquirir todas as armas e munições que a Ucrânia tanto precisa para se defender.
No entanto, trata-se de uma medida vista como excessivamente radical e sem precedente legal, e apesar de ainda estar sendo estudada, não se prevê que algo nesse estilo seja aplicado no curto ou médio prazo. No entanto, surgiu outra ideia que envolve o uso daqueles fundos, mas de forma indireta. Ao invés de se liquidar os recursos russos congelados e usá-los para a compra de armas e munições para a Ucrânia, a ideia agora passa por usar apenas os lucros gerados por todo aquele dinheiro russo congelado. Segundo a Comissão Europeia, todos os anos são gerados de 3 a 4 bilhões de dólares em lucros dos fundos russos congelados, com a previsão de que até 2027, o ano em que fecha o ciclo financeiro europeu, tenha sido gerado mais de 20 bilhões de dólares apenas em juros. Para os legisladores europeus, se por enquanto é legalmente complicado liquidar e usar os recursos russos congelados, usar apenas os juros daquela montanha de recursos é visto como muito mais simples, com a comissão empenhada agora em aprovar as leis que abririam caminho para isso. Não resolverá o grave problema do financiamento da defesa ucraniana, mas é visto como um primeiro passo importante rumo ao que muitos legisladores europeus preveem que será, no futuro, a liquidação integral dos 300 bilhões em fundos russos congelados e o seu uso para a defesa e a reconstrução da Ucrânia. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.